Você pode compartilhar com o irmão que está ao seu lado, que está à sua frente. E aí você já pode dar alguém para orar junto com você. Vou fazer isso? Você já pode convidar alguém para estar orando junto com você. De preferência, homens com homens, mulheres com mulheres. De preferência, se você não orou com esse irmão, com essa irmã, nos últimos dias. Aí você vai fazer um rodízio de oração na igreja. Aí você já pode colocar e compartilhar para o seu irmão, para a sua irmã, um motivo de oração. Quais motivos você deseja que o seu irmão ore por você nessa noite? O que você quer colocar diante do Senhor? Um agradecimento? Um clamor? Um pedido? E aí, se você pode, agradeça ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, por sua misericórdia, por seu favor. Ao nosso Deus a honra, a glória e o louvor. Ao nosso Deus a adoração. Ao nosso Deus tudo de bom. Tudo de bom que é em nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, Senhor, de hoje, qual o Senhor nos abençoou, deixando a gente acordar, Senhor, e renovando, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e famílias. Então, muito obrigado por cada irmão, cada irmã. Muito obrigado por cada visitante. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está conosco hoje. Que o Senhor possa receber a adoração da Tua igreja, espalhada pela face da terra, Senhor. Lógico que nós não falamos só da gente aqui, mas te pedimos, Senhor, recebe a adoração do Teu povo espalhado pelo mundo inteiro. A Tua igreja espalhada pelo mundo inteiro, Senhor. E que a Tua graça esteja, Senhor, tocando nos corações, convencendo, Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo, e preparando o caminho para a volta do Teu Filho, que vai voltar para resgatar a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva. Enquanto aqui estamos, Senhor, nos ajuda a pregar o Evangelho e a Te adorar e a Te bendizer com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, a oração dos Teus filhos, pedidos que foram colocados agora, e que ao decorrer dessa reunião nós consigamos entender cada vez mais qual é a Tua vontade para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Agora você vai convidar o seu irmão para falar com ele. Vamos adorar o Senhor junto comigo, em nome de Jesus. E derramar meu ser
meu coração deseja toda manhã. Você pode cantar, te imaginar, Senhor. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Vamos lá de cima de novo, todos juntos, cantemos: render a ti, render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Senhor, te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Cante: leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Essa é a sua oração de verdade. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além.
vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Você pode aplaudir ao Senhor e dar a Ele ação de graça. Aleluia, santo és. Coloque a mão no seu coração, como um ato de contrição, e diga para o Senhor: Senhor, o Senhor é o único digno de receber a adoração da igreja. Feche seus olhos e adore somente a Deus. Feche seus olhos e fale somente com o Senhor. Dê a Ele, só a Ele, ação de graças. Dê a Ele, só a Ele, louvor. Dê a Ele. Dê a Ele. Entregue para Ele. Veja, a vida está tão perto. Você sabe, cante. Prove, a paz não está tão longe. Cadê? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Vamos todos. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja, veja os tronos, todos eles dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Deita tudo, se rendeu. Quem não louvará? Quem não deverá o Deus? Importa que Ele cresça, que Jesus cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Jesus cresça, o único Senhor. Veja os tronos, veja os tronos, onde eles estão prostrados ao chão, até o meu coração se deu. Deita tudo. Quem não louvará? Quem não deverá? Levante suas mãos e diga: importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou.
importa que o Senhor cresça. A gente projetou. Senhor, seja o único Senhor em nossa vida. Único Senhor. Veja os tronos. Aleluia, Senhor Deus. Eita. Quem não louvará, quem não temerá o Rei. Aplauda Ele, dê a Ele ação de graça. O Senhor Jesus é o único Senhor. Seu nome foi exaltado acima de todo nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas águas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Diga para Ele isso. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Aleluia. Cantemos, esconda-me, esconda-me em Ti. Esconda-me, Senhor, esconda-me em Ti, nas asas, Senhor. Declare: como eu amo o Teu nome, Senhor. Como eu amo o Seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. como eu amo o Seu nome. Como eu amo o Seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Qual é o som, irmão? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Diga: como eu amo o Seu nome, Jesus. Como eu amo o Seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. E como eu amo o Seu nome. Como eu amo o Seu nome, Jesus. O nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome.
Deus desce na... Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na... Qual é o som? Qual é o som? E esse é o meu som. De dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Pega as suas mãos e diga: como eu amo o seu nome, Senhor. Como eu amo o seu nome. Amém, igreja. Como eu amo. Diga mais uma vez: como eu amo o seu nome. És o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Você pode fazer uma declaração de amor ao Senhor nessa hora? Você pode fazer a sua declaração de amor ao Senhor nessa hora? A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, versículo 20, uma palavra para a igreja: e eis que estou à porta e bato. Você ouvir a voz do Senhor, ouvir as batidas do Senhor, abrir a porta da sua vida para o Senhor entrar. Ele vai entrar, vai cear com você, vai ter comunhão com você, e a sua vida será totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós cantamos essa canção pedindo: Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz e a ouvir as batidas do Senhor na porta, e abrir toda vez que o Senhor quiser entrar. Senhor, a casa é tua, a minha vida é tua, a vida da minha família é tua, Senhor. O meu trabalho é teu, o meu ministério na verdade é teu, Senhor. Tudo é teu. Vem cear comigo, Senhor. Venha ter, Senhor, comunhão comigo, e que eu tenha comunhão com o Senhor. Senhor, então, em nome de Jesus, que todas as vezes que o Senhor desejar falar conosco, que o nosso ouvido esteja apurado, atento, ligado, aberto, espiritualmente sensível à voz do Espírito Santo. Que nessa noite não seja diferente. O Senhor possa usar a cada irmão que aqui está, para que o teu nome seja glorificado e exaltado sobre a terra, Senhor. Continua conosco nessa reunião, é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Aplauda Ele, porque Ele é o único digno de receber a adoração da igreja. Dê um abraço no seu irmão, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus.
Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Amém, meninas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Roberto. Amém, glória a Deus. Amém. Quem está nos visitando hoje? Dá um salve aí ao visitante. Tá bom, tá bom. Membro fundador. Amém? Aqueles que puderem, mas é sempre bom estar com a presença do irmão aqui, da família. Graças a Deus, aqueles que puderem ir lá cumprimentar nosso irmão. Deus, que possa Deus abençoar você, a sua casa, a sua família. Vocês possam estar se sentindo à vontade. Que a presença de Deus invada a vida de vocês e o lar de vocês. Amém?
Laís, põe para mim, por favor, Mateus 13, 44, por favor. Tem a nossa irmã ali atrás também. Ali, ó, quem não cumprimentou ainda, cumprimente ali. A nossa irmã ali também, em Cristo, que está rindo horrores. Aqueles que puderem ir lá também, ó, dá um abraço, um aperto de mão. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Amém? Mediante isso, a gente vai falar de um assunto muito importante aqui, que nós temos falado, graças a Deus que alguns irmãos têm vindo aqui e têm tido a oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas. E o texto hoje de Mateus 13, 44, diz assim, ó: o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente e vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E por que esse texto? Porque muitas vezes a gente vem falado sobre o dízimos e oferta, que o dízimo é 10% daquilo tudo que a gente recebe e a oferta é aquilo que a gente dá de coração. Amém? E aqui a gente pode ver que esse homem, ele vendeu tudo que ele tinha, tá? Essa é uma parábola. Ele vendeu tudo que ele tinha, comprou aquela terra e se apropriou daquela terra. Certo? O que isso tem a ver com dízimo e oferta? Tem a ver que quando a gente conhece o reino dos céus, o reino de Deus, o sacrifício de Jesus para a nossa vida, o que acontece? A gente não deve ter a limitação de dar somente 10% daquilo que a gente recebe, ou 10% daquilo que a gente é, ou aquilo que a gente acha que é melhor para colaborar. Nós temos que dar ao Senhor 100% de tudo. 100% é do Senhor. Nós administramos aquilo que Deus dá para a gente administrar, entrega nas nossas mãos, mas tudo que vem às nossas mãos precisamos consagrar ao Senhor, porque é do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Põe o 45, por favor. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. 46. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Que pérola é essa de grande valor que você encontrou? A pérola de grande valor que eu encontrei foi Cristo. Então, se eu encontrei a Cristo como o meu único e suficiente Salvador, tudo que eu tenho é dele. Eu preciso entregar a Ele aquilo tudo que eu tenho. O meu tempo, as minhas finanças, os meus relacionamentos, a minha vida sentimental, todas as áreas da minha vida, o meu trabalho, tudo é do Senhor. Precisamos entender que nada é nosso, tudo vem de Deus. Tudo foi Deus que nos deu. Amém? E eu espero que os irmãos tenham compreendido e tenham entendido que o dízimo e a oferta, como a gente sempre fala aqui, como o Marcelo sempre fala, é para a manutenção de tudo aquilo que nós utilizamos aqui. Tanto no templo, a luz, a água, os bancos, isso são coisas que são poupáveis e que todos nós desfrutamos disso. Isso só é feito pela colaboração dos irmãos, entendendo que tudo o que fazemos precisa ser voluntário, com alegria, com amor,
e solidariedade. Então, nós precisamos, quando a gente entende que tudo que nós temos é de Deus, essas coisas não nos traz peso. Essas coisas entram no nosso coração e aquilo que Deus fala conosco, a gente libera para essas coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu queria estar orando, que se pudesse ficar de pé. Primeiro a gente vai orar por todos, né? As crianças já podem vir andando então para cá também, tá? E a gente vai orar para que Deus libere sobre as nossas vidas toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos materiais sobre nós, para que Ele possa fazer a boa obra na vida de cada um aqui, amém? E você, lembrando que você é o maior intercessor por si mesmo. Então, não esperem uma oração de imposição pelos irmãos, mas que você possa orar no seu coração aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, se é uma porta de emprego, se é uma promoção, se é alguma situação na sua vida, e que você possa se sentir à vontade, amém? Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua paz, a Tua infinita bondade, o Teu amor esteja sobre as nossas vidas, Senhor, e queremos aqui, Senhor Deus, entregar as nossas vidas em totalidade a Ti, Senhor, para que Tu venha fazer a boa obra, Senhor Deus, no nosso coração, para que Tu possa fazer a obra de transformação e restauração em nossas vidas, para que nós possamos ter o entendimento renovado em Ti, para entender, Senhor Deus, que o Teu sacrifício não tem preço, Senhor. Aquilo que Tu fizeste por nós na cruz, Senhor Deus, derramado o Teu sangue por nós, para que hoje tivéssemos vida, para que hoje nos fosse restaurados, purificados, limpos, não tem preço, Senhor. Foi de grande valia, Senhor Deus, e foi de um valor imensurável, Pai. E por isso colocamos nossas vidas em Tuas mãos, nos despimos de nós mesmos, Senhor Deus, e vestimos aquilo que Tu queres para nós, Senhor Deus. Nos vestimos do Teu Espírito Santo, reveste-nos a cada dia, enche-nos de Ti, agracia-nos, Deus, com as Tuas bênçãos, Senhor Deus, espirituais, as Tuas bênçãos materiais, que possam ser derramadas sobre a vida de cada um aqui, irmão aqui, Senhor. Que cada um, Senhor, que aqueles que precisam, Senhor Deus, de uma porta de emprego, ou de qualquer outra situação, que estejam passando algum tipo de necessidade, que Tu possa, Senhor Deus, enviar, Senhor, e suprir, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Da mesma forma te pedimos pela vida das crianças, Senhor, que elas possam, Senhor Deus, receber da palavra que Tu tens para a vida dela, para o coração delas, Senhor, que nesse momento, Senhor, elas possam estar com o coração aberto e contrito a Ti, para receber de Ti e ouvir a Tua voz, Senhor, claramente, Pai. Em nome de Jesus é o que Te agradecemos, com a certeza que Tu podes fazer, Pai, infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Quem está feliz com Jesus, diga amém, eu estou. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Nós vamos ao estudo das Escrituras hoje. A gente está estudando em Lucas, capítulo, e agora? Onde é que eu parei? Quem lembra? Me ajuda, Laís. Pega aqui para mim, amor, minha Bíblia. E nós estamos estudando aos domingos um tema importantíssimo, já há alguns meses. E o tema do estudo qual é, irmãos? Quem sabe? Mandamentos de Jesus. Diga comigo, mandamentos de Jesus. E a gente está fazendo isso agora no Evangelho de Lucas. A semana passada nós falávamos sobre Deus enviando um anjo para levar algumas mensagens. Quem lembra qual o nome do anjo? Hein? Tem certeza que é Gabriel? Sim. E aí nós falávamos sobre quando Deus enviava Gabriel para fazer alguma ação na terra, levar alguma mensagem, certamente muita coisa estava acontecendo no mundo espiritual.
e promessas grandiosas de Deus estavam se cumprindo a partir desse anjo levando essa mensagem que ele tinha que levar. Amém? Estamos em Lucas e o texto que a gente terminou é justamente esse aí. Gabriel respondendo um questionamento de Maria. Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria e Maria questionou: mas como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou ficar grávida se eu não conheci homem nenhum, se eu não tive nenhum tipo de relacionamento com homem nenhum? E aí o anjo diz para ela como ia acontecer, sem dizer como ia acontecer. Ele disse que a sombra do Onipotente, a sombra do Altíssimo, a sombra de Deus cobriria Maria e ela conceberia pelo Espírito Santo. E aí essa frase ficou no nosso coração na semana passada, que foi: pois nada, repita comigo, pois nada é impossível para Deus. Quando a gente pensa na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa de Deus, e a gente começa a refletir na pessoa de Deus, e a gente começa a pensar o que a Bíblia ensina acerca do Senhor, e diz, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente não dimensiona completamente, de que Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador do universo. A gente vê, eu gosto muito de ver filmes de ficção científica. Eu não sei se você gosta de ver. E alguns filmes, um dos que eu vi que me deixou e me deixa impressionado até hoje, eu já vi ele umas 10 vezes, não tanto, mas bastante, é um filme chamado Interestelar. Quem já viu esse filme Interestelar? Muito bom. E ele fala sobre coisas, ele foi feito baseado em cálculos matemáticos e físicos que alguns cientistas já chegaram a essa conclusão. Então as cenas que a gente vê no filme são incríveis, são maravilhosas demais. É lógico que tem coisas ali que ainda não foram provadas empiricamente, mas matematicamente são possíveis, né? Então, mas essa dimensionalidade do universo traz para nós uma abertura de mente para entender que se Deus criou um universo, Ele é capaz de fazer coisas que nós nem imaginamos. E a Bíblia diz assim, diz isso: quando nós oramos, nós temos que crer que o Senhor é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. Só a irmã Ilma falou: eu creio. Eu queria que você liberasse essa palavra e disse assim: eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Só essa palavra que terminamos o culto a semana passada deveria estar reverberando no nosso coração a semana inteira. Sabe, porque às vezes a gente é encharcado com desesperança. A gente vai ver um jornal na televisão, vai ver as notícias do jornal na televisão, e são tantas notícias ruins. Essa semana ou a semana passada, eu não me lembro exatamente, a Band, o canal, né, a Rede TV Bandeirantes, através do seu jornal principal, ele iniciou uma campanha contra o feminicídio. Eu não sei se você viu isso, e trouxe números, está trazendo números horrorosos, números horríveis, de como as mulheres no Brasil ainda sofrem violência. Então a gente pode, através dessas notícias ruins, mais realistas, infelizmente não são sensacionalistas, são realistas. Essas notícias de violência, essas notícias de corrupção, essas notícias de corrupção na área política, corrupção eu vi agora essa semana a quantidade de pessoas envolvidas com corrupção no Rio de Janeiro é extraordinária. Nós temos um histórico dos últimos governadores do estado do Rio de Janeiro, os últimos, todos eles foram presos ou estão envolvidos ou estavam envolvidos em escândalos de corrupção. Isso é assustador, gente. E a gente vai vendo as notícias, vai vendo como é que o mundo vai caminhando, e a gente às vezes se enche de desesperança. E às vezes nós, mesmo cristãos, que acreditamos na palavra, quem acredita na palavra, diga amém, eu creio. E que lemos uma palavra como essa, liberamos alguma palavra de descrença, liberamos alguma palavra de desesperança.
E às vezes olhamos para uma situação extremamente complexa e complicada e falamos assim, então isso aí não tem mais jeito. Nós sabemos, irmãos, e a Bíblia nos diz que ao aproximarem-se o fim dos tempos, o fim dos tempos, as coisas ruins se agravariam. A gente sabe disso. Mas da boca do crente precisa sempre sair uma palavra de fé. Uma palavra de que o Senhor é capaz de fazer o impossível, é capaz de reverter qualquer situação. E a gente não pode cair no laço da desesperança. Cair numa espécie de ausência de fé, de declarações que esquecem dessa palavra. Você conhece alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação que aos teus olhos, ou aos olhos dos homens, é impossível de resolver? Quem conhece alguma situação assim? Só eu conheço. Vou te dar uma. Você acha que é possível que um dia a comunidade Francisco Mendes seja conhecida pela glória e pela graça de Deus e não pela violência que ela produz? Pouquíssima gente disse, eu creio. Irmãos, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu quero te dizer que Deus é tão capaz de fazer que Ele pode atropelar a nossa falta de fé. Atropelar a nossa incapacidade de crer no poder dEle. Então nunca se esqueça que essa palavra vale para todas as coisas. Para Deus, repita comigo, para Deus, nada é impossível. E aí, irmão, se você for nas Escrituras, você vai se assustando. A Bíblia diz que Ele fez todas as coisas a partir da sua palavra. Tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que enxergamos, de mais belo, foi feito pela palavra de Deus. Tem uma música que vocês gostam de cantar, a gente gosta de cantar, que é O Haja é de Deus. Quem lembra dessa canção? E a partir dessa palavra, a gente vai descobrindo coisas extraordinárias que Deus é capaz de fazer, que contrariam as leis da física, contrariam as leis matemáticas às vezes, contrariam um monte de coisa. Eu vou te dar só um. Você acredita de fato de que os milagres descritos nas Escrituras são verdade? Sim ou não, irmãos? Eu senti muita firmeza nesse sim, não. Você acredita de verdade, irmão? Você acredita que Deus é capaz de transformar, ou foi capaz de transformar água em vinho? Você já parou para pensar nesse milagre, irmãos? Já pensou para parar no milagre na química? Em transformar H2O em um componente completamente diferente? Você acredita de verdade que Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar? Sim ou não? Você acredita de fato que quando o povo estava no deserto, o Senhor acompanhava de dia com uma nuvem e de noite ia atrás uma coluna de fogo? Você consegue entender isso? Você consegue entender Deus fazendo chover alimento dos céus? Você consegue entender Deus fazendo vir codornizes, mesmo quando Israel não é tão obediente assim, submisso assim, e Deus mesmo assim envia o socorro? Você consegue crer que Deus é aquele que liberta do cárcere? Que quando eles estavam lá, um terremoto aconteceu e eles foram liberados? Você consegue de verdade acreditar que Deus, o Senhor Jesus, tocou em algumas pessoas e elas levantaram da morte? Porque, meu irmão, se você se aproxima de Deus sem fé, é impossível agradá-lo. Se você se aproxima de Deus dizendo que sabe que Ele existe, mas não tem fé no que Ele pode fazer, você não vai conseguir ter uma relação íntima com Ele. Portanto, irmão, não caia no laço do inimigo. Creia. A fé é
acreditar naquilo que não se toca ainda, aquilo que não se pode tocar ainda, mas pela fé eu creio, pela fé eu entendo que Deus é poderoso para fazer, sim. Se Ele vai fazer, é com Ele. A vontade de Deus é soberana, mas que eu creio, eu tenho que exercer essa fé. Ele é poderoso para fazer muito mais, como diz o cantor, do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Então nunca esqueça disso. É a partir dessa realidade espiritual que nós caminhamos. É a partir dessa realidade espiritual que nós vivemos. Porque a palavra de Deus ensina que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que toca, ele não vive pelo que enxerga, ele vive pelo que crê. Ele vive pela palavra. Tomé, e talvez nós fôssemos pior do que Tomé, liberou aquela palavra: eu só vou acreditar se eu tocar nas suas feridas. Eu só vou acreditar que Ele ressuscitou dos mortos se eu puder tocar nas suas feridas. E de repente o Senhor aparece a eles e se revela a Tomé. Tomé não tem a coragem de tocar nas feridas, mas Jesus libera uma palavra que tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Bem-aventurado é tu, Tomé, mas mais bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Nós seremos provados, não por Deus, mas pelas circunstâncias da vida, a darmos passos de fé muitas vezes em nossa vida. Passos de fé. Não vemos a solução, mas eu creio no Senhor. Não temos o recurso, mas nós cremos em Deus. Nós não sabemos como resolver esse problema dessa enfermidade, mas o Senhor tem todo o poder em suas mãos. Ele é o médico dos médicos. Para Deus não há impossível. O que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua profissão de fé? Ou da profissão de falta de fé, de descrença? Quando você olha para uma situação, qual é a tua primeira reação? Não tem jeito mesmo não, a vida dessa pessoa não tem jeito, essa situação em particular não tem jeito, essa crise não tem como resolver. Ou você está agindo por fé e não por vista, e está dizendo: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor Deus tem todo o poder para fazer o impossível. Levante uma das mãos agora em nome de Jesus. Antes de nós continuarmos o estudo, é preciso que você entenda que o que estamos falando não é para acrescentar só intelectualmente alguma coisa na sua mente, mas é para que nossa fé seja testada, seja mudada, seja aumentada, seja multiplicada, para que nós andemos dia após dia por fé, para que nós vivamos dia após dia por fé, porque é pela fé que o justo vive, é na fé que o justo vive. Em qual é o seu passo? Qual o seu próximo passo? É de fé. Você vai levantar a sua mão a Deus e falar: Senhor, essa situação que eu conheço, que não tem solução aos meus olhos, eu creio, o Senhor é capaz de movimentar as águas. Eu creio que o Senhor é capaz de movimentar a física, a química, a lógica, o tempo. O Senhor é poderoso para fazer ainda coisas que eu nem imagino, Senhor. Em nome de Jesus, agora você, erguendo a sua mão, você vai colocar essa situação ou essas situações diante de Deus. Abra sua boca, coloque diante de Deus a sua situação. Fale com o Senhor. Aquilo que está incomodando a você há tanto tempo, está tirando a paz, está tirando o teu sono, está te fazendo preocupar. Irmão, você está aqui. Por que você está aqui? É para ter um encontro com Jesus. Não é para ver um show gospel, a gente não tem nem condição de fazer isso. É para você ter um encontro com Cristo, é dizer: Senhor, eu não sei como é que isso pode resolver, mas a palavra que nós acabamos de ler diz que o Senhor é o Deus do impossível. E eu creio. Diga em nome de Jesus: eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Irmãos, a gente está diante de uma história. Glorifique o nome do Senhor, aplauda Ele, Ele merece. A gente está diante de um texto que fala de coisas impossíveis.
Um casal em idade avançada e Deus vira para eles: olha, eu tenho alguma coisa para vocês. Zacarias, eu estou ouvindo a tua oração, estou respondendo a tua oração agora. Você vai ser pai, cara. Sua esposa será mãe. E aí ele, apesar de ter orado, tudo indica que ele orava por isso. Quando vem a resposta, Zacarias meio que fica maravilhado demais e duvida, e o Senhor falou: como sinal você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. E a esposa dele, engravida, guarda esse segredo por 5 meses. No 6º mês, ela recebe a visita de alguém que também engravidou miraculosamente. Vamos ler o texto? Mas, irmã, Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu. Olha só, irmãos, ela já não acredita mais na palavra dela, já não acredita mais no que ela acredita. Ela passa a acreditar, parece paradoxal o que eu acabei de falar, mas ela passa a acreditar no que Deus falou. Nossos passos de fé não tem que ser, a nossa fé não pode ser baseada no que a gente vê, no que a gente toca ou no que a gente consegue calcular. O que você consegue calcular? Senhor, eu tenho R$100 aqui, então eu acredito que eu vou conseguir comprar R$100 de produto. É isso que você acredita, porque você está ali calculando o limite do que você pode fazer. Mas aí o anjo vem e anuncia que ela vai ficar grávida sem ter contato com o homem. E aí Maria, ela chama a nossa atenção, e a gente acredita que essa menina é uma menina de Deus, 14, 15, 16 anos talvez no máximo, dizendo isso aqui: Senhor, que aconteça comigo. Faça essa oração de Maria: Senhor, faça, irmão, Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Não é o que você acha, não é o que os outros dizem, não é o que você recebeu de palavra ao longo da sua vida dos homens, é o que Deus diz ao nosso respeito. Aí faz diferença pra caramba. Quem diz Deus eu ser? Quem eu sou? Ou qual é a minha identidade? Alô, escola de líderes. Qual é a minha identidade em Cristo? Quem Deus diz que eu sou? Porque eu preciso acreditar naquilo que Deus diz a respeito de mim, mais do que acreditar naquilo que os outros dizem a respeito de mim, ou do que até mesmo os amigos dizem a respeito de mim. Eu preciso voltar à minha fé e olhar para o que Deus diz a respeito de nós. E o que a Bíblia diz a respeito dos filhos de Deus é algo extraordinário. O que a Bíblia diz acerca dos filhos de Deus, só o fato de eu acabei de falar agora, a primeira coisa que a Bíblia diz acerca de nós, que aqueles que são de Jesus são filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. O resgatado de Cristo é filho de Deus. Essa condição que veio até nós pela graça, não é mérito nosso. Nós não nos transformamos em filhos de Deus, mas fomos resgatados para sermos colocados nessa condição. Só isso já seria algo extraordinário, ser filho de Deus. Jesus foi acusado de blasfêmia, porque ele confirmou essa identidade diante dos homens daquela época, dizendo: eu sou o filho de Deus. Vocês estão dizendo algo que é verdade, eu sou o filho de Deus. Essa realidade já entrou na sua mente, meu irmão? A sua identidade em Cristo é completamente diferente do que você às vezes pensa sobre si mesmo. Então a primeira coisa que eu queria que você gravasse, o que Deus diz a respeito de nós é: vocês são meus filhos. Vocês são meus filhos. E imagine, irmão, você que é pai e mãe, levante uma das mãos aí, você que é pai e mãe. E um pai e uma mãe normais, eles amam seus filhos, sim ou não? Você já fez algum sacrifício pelo seu filho, pela sua filha? Já? Que sacrifício que você fez? Ou quantos sacrifícios você fez?
Eu quero dizer, mãe que está aqui, mãe, levanta uma das mãos, mãe. Daqui a alguns dias vai ser dia dos pais, mas eu quero falar com as mães. Mãe, você já fez algum sacrifício pelo seu filho? Já fez algum esforço assim que você falou, meu, ou já viveu uma situação que você abriu mão de algo por causa do seu filho, de verdade? Agora entenda, para nos tornar filhos dele, ele entregou o que havia de melhor, ou entregou quem havia de melhor. Ele entregou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para nos tornar filhos dele, e nós não merecíamos. Então entenda uma coisa, essa identidade de filho precisa estar na nossa mente com muita clareza. Quem é pai aqui e já teve que exortar o seu filho? Levante uma das mãos. Beto, que já teve que exortar o Davi? Não acredito, Beto. Hã? Não, varão. Que isso, varão? Por que você teve que exortar o seu filho? Porque você o odeia ou porque você o ama? Porque você o ama. E aí Deus revela isso para nós. Olha, eu exorto, eu açoito aqueles que eu amo. Deus nos ama a ponto de nos corrigir como filhos, mas a ponto de nos tratar como filhos. E os filhos a gente trata colocando no colo, filhos a gente trata dando abraço, filhos a gente trata dando o quê? Beijos. Eu sei que algumas gerações um pouco antes da nossa, talvez tiveram uma criação um pouco mais rígida, mais distante nessa relação de pais e filhos, e talvez transfiram para Deus essa distância. Quando a Bíblia nos diz que Deus é Pai, talvez você transfira para essa relação entre você e Deus a distância que você teve do seu pai ou da sua mãe quando era pequeno, quando era criança. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, Deus é o Pai perfeito. Diga comigo, Deus é o Pai perfeito. Perfeito. Quando você cair, Ele vai correndo para te ajudar a levantar. Quando você pedir ajuda, Ele é o primeiro a ouvir a sua voz de socorro. Nunca se esqueça disso. Mais do que um amigo, Deus é o nosso Pai. Repita, Deus é o meu Pai. Então, aprendamos a ter em nossa mente tudo que foi dito por Deus a nosso respeito. Muitas pessoas ainda estão na igreja, essa não é uma palestra de autoajuda não, gente. Mas a gente acaba passando por isso. Muitas pessoas estão dentro da congregação e têm problemas graves emocionais, porque ainda não entenderam a sua identidade em Cristo, como Ele nos ama. E como Ele quer cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. E restaurar tudo aquilo que foi roubado pelo inimigo ao longo da nossa história. Amém? Maria ora assim, sou serva do Senhor. Ela se reconhece como serva. Num tempo em que as pessoas querem ser valorizadas e transformarem as funções da igreja em títulos, Maria se revela como o quê? Serva, porque é esse o maior chamamento que eu e você podemos um dia receber do Senhor. Meu servo, minha serva. Vai, irmão, no 39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e o que ela fez? Saudou. Se ela fosse para uma cidade do Nordeste, talvez ela chegasse, né? Como é que é a saudação nas cidades do Nordeste? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem respondeu? Daí tem que responder de dentro o quê? Aqui no Rio de Janeiro as saudações são diferentes. Mas Maria entrou na casa de Isabel fazendo uma saudação. E a Bíblia não diz qual era essa saudação. Apenas diz que ela saudou. Vai. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel, que se agitou dentro dela. E Isabel ficou
cheia do Espírito Santo. Meu Deus. Mas há uma palavra, o anjo não falou isso lá atrás para Zacarias? E ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. A gente quando, né, a Dalva ficou grávida, né, a gente ficou grávido assim, desde... A gente ficou grávido, mas só ela teve enjoo, não teve? Não sei se teve, eu nem lembro. Mas desde o ventre a gente colocava a mão na barriga e falava, Senhor, enche do Espírito Santo. Ela orava chamando a Maria Clara de Isaac, durante os primeiros meses, até a ultrassom. Eu tenho um vídeo gravado disso. Mas o mais importante é que nós orávamos, Senhor, enche do Espírito Santo, que nós cremos que os nossos filhos são do Senhor, são herança de Deus, são para a glória de Deus. João Batista, ele se move no ventre de Isabel, e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Irmãos, tudo leva a crer que o menino ficou cheio do Espírito Santo com 6 meses de gestação, e o Espírito Santo que estava no menino também afeta a vida da mãe, e os dois têm um momento de presença do Espírito Santo, antes que o Espírito Santo fosse derramado na igreja. Preste bem atenção. E aí Isabel diz o quê? Vai, irmã. Em alta voz, Isabel clamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança do seu ventre. Maria não disse absolutamente nada que estava grávida. Ela estava grávida de dias. Não havia volume em seu ventre para dizer que ela estava grávida. Como é que Isabel sabia da gravidez de Maria? Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Continua dizendo. Vai, irmão. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Não só sabia que estava grávida, mas sabia que estava grávida do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, cheia do Espírito Santo. Ela fala de coisas que nem ela mesma entende naquele momento. Irmão, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer coisas à nossa mente que nem nós mesmos vamos entender em determinados momentos, mas pela fé em Cristo nós vamos caminhando cheios do Espírito Santo. Quando ouvi sua saudação, a Isabel falando, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Irmãos, eu já vivi essa experiência. As crianças mexem no ventre, sim ou não? Sim ou não, irmão? Lembra? As crianças mexem no ventre. Mas aqui não foi só um mexer, não foi só um movimentar. Foi algo que o Espírito Santo gerou naquele momento. Vai, irmão. É esse? Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Vai. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Tem uma canção que a gente canta na igreja, muito antiga, quem lembra? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É o Magnificat de Maria. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo és, Senhor. Amém? Maria cantou ao Senhor.
Maria adorou ao Senhor pelo que estava acontecendo. O que me faz entender o seguinte, irmãos: pessoas que sabem a sua identidade em Cristo, que confiam naquilo que Cristo diz acerca delas, e são cheias do Espírito Santo, têm de verdade dentro de si o louvor e a adoração adequadas a falar com o Senhor. A consequência dessas experiências é uma manifestação espontânea de adoração. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Continua: como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois Ele observou a sua humilde serva. Olha a condição que Maria se coloca e compreende de si mesma. Ela era uma adolescente, uma jovem, uma humilde serva, ela reconhece isso. De agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada, não por causa dela mesma, mas por causa daquilo que Deus fez na vida dela, por causa daquilo que Deus proporcionou que ela vivesse. Vai, irmão. Pois o poderoso é santo. Olha que canção. O poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Esse magnificar, essa oração de gratidão de Maria deveria ser estudada por nós todos os dias. Ela reconhece a grandeza de Deus. Continue, irmãos. Demonstra misericórdia a todos os que temem, geração após geração. Diga comigo: a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. Mas não é só isso. A misericórdia do Senhor é que permite que a gente viva experiências profundas com Ele. A misericórdia do Senhor é que permite que você progrida na caminhada de fé todos os dias. Ela não só salva a gente de um fim terrível, que seria ser consumido pela ira de Deus, mas ela é a força dentro de nós, para nós caminharmos todos os dias em direção ao alvo da nossa soberana vocação. Seu braço poderoso fez essas coisas tremendas. Ela reconhece que quem fez tudo e faz tudo é quem? É quem, irmãos? Até os não cristãos começaram de uns anos para cá a dizer a frase que está em vários lugares agora: não foi sorte, foi até não crentes. Estão reconhecendo que nós precisamos todos os dias reconhecer: não foi sorte, não foi o meu braço, não foi a minha capacidade, foi Deus, sempre foi Deus. Por trás das tuas aparentes conquistas está Deus, te capacitando, te dando saúde, te dando intelecto, te dando conhecimento, te dando graça para vencer. Vamos. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes, para sempre. Diga graças a Deus. Nenhuma das palavras do Senhor que Ele disse aos seus patriarcas, aos seus filhos patriarcas, caiu por terra. Nenhuma. E em Mateus capítulo 25 o Senhor repete a mesma coisa: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, irmãos, essa introdução do Evangelho de Lucas, falando sobre a anunciação de João Batista e a anunciação de Jesus, do nascimento de Jesus, mas esse encontro sobrenatural deve trazer na nossa memória essa realidade. Tem uma identidade, e Maria reconhece. Ela crê naquilo que Deus diz que ia fazer na vida dela, naquilo que Deus diz que ia fazer e naquilo que Deus fez na vida dela. Ela experimentou todas essas palavras ditas pelo Senhor acerca dela. Amém, irmãos? Eu quero encerrar esse momento trazendo isso à sua memória.
Eu queria que você... Alguém aqui recebeu algum bilhetinho hoje? Aqui na igreja? Quem recebeu algum bilhete aí? Um bilhete. Eu recebi também. Me deram um bilhete. Quem recebeu o bilhete? Levanta. Você já leu o bilhete? Já? Alguma coisa falou com você nesse bilhete? Sim ou não? Quem teve essa experiência de ler o bilhete e alguma coisa falar ao seu coração? Deus tem sempre coisas para falar conosco. Os alunos da escola de líderes que não apresentaram, não entregaram hoje, tem até semana que vem para fazê-lo. Mas o que nós queríamos dizer? É que Deus está o tempo todo querendo falar com a gente. Deus está o tempo todo querendo mostrar para a gente quem nós somos nele. Mas às vezes a gente prefere escutar o que o mundo quer dizer que nós somos. A gente quer caber no mundo, quando Deus, na verdade, quer que nós nos encaixemos nele. Nós nos firmemos nele, na palavra dele e na identidade que ele preparou para nós. Na identidade que ele preparou para a gente. Eu quero encerrar lendo 1 Pedro capítulo 2. Você pode botar aí para mim, irmã? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. E a gente vai no versículo 9. E eu queria que você ficasse de pé. 1 Pedro 2,9 diz uma coisa, irmãos, que eu tenho o tempo todo que ficar me lembrando disso. Porque, irmãos, o que o mundo faz com a gente, ou quer fazer com a gente, é algo terrível. O que o inimigo quer fazer com a gente é destruir em nós a nossa noção da nossa identidade em Cristo. Preste atenção no que eu estou falando para você. No trabalho, as pessoas vão tentar diminuir você. Nós ouvimos um testemunho essa última sexta-feira que eu fiquei, meu Deus do céu. Às vezes você está trabalhando num lugar, ou está numa escola, ou está na faculdade, ou na própria família, e quando você conquista alguma coisa, quando Deus te dá alguma coisa, e você cria expectativa de que junto de algumas pessoas, essas pessoas vão comemorar contigo as conquistas, às vezes você escuta palavras que querem diminuir ou destruir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí eu te pergunto, a quem você e eu estamos dando ouvidos? Nós estamos dando ouvidos à voz de Deus que fala para nós, por exemplo, vocês, porém, lê aqui comigo, irmão, vocês, porém, são povo escolhido. Para aí. Vocês são o quê? Povo escolhido. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Diz o texto, vocês, porém, são povo escolhido, o quê? Reino de sacerdotes. Já não tem mais ninguém para nos representar. Já não tem mais ninguém para ir levar o sacrifício para nós. Já não tem mais ninguém que precisa, a gente não precisa de mais ninguém para orar por nós, a não ser a pessoa do Espírito Santo. Todos nós fomos feitos reino de sacerdotes, ou sacerdócio real. Sabe o que significa, irmãos? Não há mais separação entre nós e Deus. Não há mais barreiras entre nós e Deus. Não há mais lugar especial para encontrar com Deus. Essa realidade já entrou na sua mente, você já compreende isso? Ou você ainda acha que esse lugar aqui tem alguma coisa de mais sagrado do que o chão do metrô, do que o chão de uma praça na rua, do que o chão da tua casa, do que a esquina onde você para às vezes, do que uma praça de alimentação no shopping? Porque o que torna o lugar sagrado não é o lugar, mas aquele que quer se manifestar em todos os lugares. Não se adora mais a Deus nem no monte A, nem no monte B. Agora é o Senhor que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Sacerdócio real.
livres das amarras da religiosidade. Deus nos fez sacerdócio real. A teologia vai chamar de sacerdócio universal. Você não depende de ninguém para orar a Deus por você. Lógico que a gente pede oração uns pelos outros, mas você não depender. Se você estiver em qualquer lugar e falar, Senhor, eu preciso falar contigo agora, Ele vai falar, pode falar, meu filho. Ele vai dizer, fala agora, porque eu estou te ouvindo. Porque é promessa dEle, é promessa do Senhor para nós. Reino de sacerdotes. Vocês, porém, são povo reino de nação santa. Irmãos, é bom ser patriota, é bom expressar amor pelo país que você nasceu, mas a Bíblia me diz que você não é daqui, que você é peregrino nessa terra, que você já é do céu. Não se apegue a nacionalidades, porque o povo de Deus é feito de todo povo, de toda tribo, de todas as nações. Só há uma bandeira, Jeová Nissi. Só há um país, é a santa cidade, é a Nova Jerusalém, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais do inimigo, você não é mais de você mesmo, você não é mais dos espíritos malignos, você não é mais de entidades que tentavam te aprisionar, e às vezes aprisionaram alguns aqui. Deus tomou você com um braço forte, Ele tomou você com toda a força que Ele tem, e te arrancou do império das trevas, diz a palavra, e transportou a cada um de nós para o reino do Filho do seu amor. Propriedade exclusiva. Noiva do Senhor. Comprometida completamente com o noivo. E nos lembra, essa identidade nos lembra que nós não podemos flertar com mais ninguém. Feche os seus olhos. Você não pode flertar com mais ninguém, eu não posso flertar com mais ninguém. Nós não podemos flertar com vícios, nós não podemos flertar com pecado, nós não podemos flertar com outras realidades espirituais, com outros seres espirituais. Em nome de Jesus, receba essa palavra, você é propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? Diz o texto, olhe para cá. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu podia ficar semanas aqui falando sobre identidade em Cristo, mas eu quis trazer esse texto para que você pudesse clarificar isso dentro de você. Eu não sei que mensagens você recebeu essa semana, eu não sei que palavras você recebeu essa semana, eu não sei o que falaram para você essa semana. Então Deus está mandando você falar. Essa semana foi dia do amigo, não foi? Dia do amigo, teve um dia que foi dia do amigo? Foi? Não teve? E aí você falou, Senhor, obrigado pelo teu dia, Senhor, obrigado. Você falou para Jesus, Senhor, obrigado porque o Senhor é meu amigo, obrigado porque o Senhor anda comigo todos os dias. Se você não falou, Ele está falando para você nessa noite o que Ele falou para os seus discípulos. É bom ser chamado de servo do Senhor, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas Jesus disse aos seus discípulos, olha, agora vocês não são mais servos, porque o Senhor não revela aos seus servos as coisas que eu revelo para vocês. Agora vocês são os meus amigos. Que identidade você tem de você mesmo? Porque se você ainda não tem a identidade de Cristo dentro de você, o que Deus quer fazer é mudar essa história. Se você já tem, comece a glorificar ao Senhor e a colocar diante dEle a sua vida. Se você recebeu palavras que te fizeram duvidar da sua identidade em Cristo, em nome de Jesus agora repreenda essas palavras.
Diga em nome de Jesus, não, eu não sou isso que disseram de mim, eu não sou isso que a minha mente às vezes quer dizer para mim, ou que eu sou tentado a dizer de mim mesmo. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de anunciar as grandezas de Deus a todos aqueles que Deus me enviar. Feche seus olhos. Renove a sua aliança com o Senhor nessa parte. Renove a sua aliança com o Senhor. Diga, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não desiste e nunca desistiu de nós. Obrigado porque nos momentos mais complicados o Senhor estava conosco, estava comigo, estava com a minha família, estava me defendendo das opressões, das dificuldades. Nos momentos mais complicados, Senhor, o Senhor tem se revelado a mim como Deus supridor, o Jeová Jirê, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Então, muito obrigado, Pai, e que eu não duvide daquilo que o Senhor tem dito acerca de mim mesmo, mas que eu tenha uma atitude de fé e caminhe por fé e viva por fé e caminhe na fé do Filho de Deus. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado por aqueles que não puderam vir. Obrigado pelos visitantes. Que o Senhor continue a falar ao coração de cada um de nós. E que nessa semana, se houver alguma oposição a essa identidade, nós lembremos dessa palavra de hoje. Aquilo que a Bíblia diz acerca de nós. Nós lembremos aquilo que Deus diz acerca de nós. E nós repreendamos qualquer tipo de oposição à identidade que Cristo deu para nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor por sua palavra. Dê a Ele a honra. Quem recebeu um bilhete aí? Diga aí, levanta a mão. Já leu o bilhete? E aí? Quem recebeu o bilhete? Fica com a mão levantada, irmão. Está com sono? Tá, vai. Você tem a obrigação espiritual, semana que vem, debaixo de oração, escrever um bilhete e entregar para outra pessoa que Deus lhe orientar a fazer. Porque nós fomos... Você foi abençoado com esse bilhete, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você foi abençoado para abençoar outras pessoas. Dê um abraço no seu irmão, diga: seja bendito o nome do Senhor Jesus na sua vida. Seja bendito o Cordeiro de Deus na sua vida. Quem quer encerrar adorando ao Senhor? Levante uma das mãos. Coloca a letra aí para mim, Laís, por favor. Oi? Os avisos? Irmã, já foi. Me ajuda a anunciar os avisos? Me ajuda? Diga comigo: segunda tem jiu-jitsu. Aliás, cadê o Rômulo? Rômulo e Roberto ainda estão com a roupa da luta ainda. Traz aqui, varão, por favor. Assim, irmãos, senta aí um pouquinho, rapidinho. O que é isso aí, varão? De quem? Tu ganhou isso aí? É mesmo, varão? Não é bonito, irmãos? Ele falou que vai deixar aqui na igreja de presente. Quem mais ganhou medalha hoje? Não acredito. Quem mais? Trouxeram a medalha? Não trouxeram a medalha. Quem mais ganhou medalha? E assim, cadê? Traz aqui a medalha para mim. Ô, Aninha, vem, Aninha. Correndo, Aninha, por favor. Aninha vai representar os alunos. E o Rômulo está representando aqui. Também, vem. Mais quem? Caio. Mais quem? Não, Quem estava hoje no campeonato do dia hoje, participou do campeonato? Vem aqui na frente. Todo mundo. E lutou.
A Pamela foi a fotógrafa, é? Amém. Assim, eu fiquei muito impressionado, vou ser sincero. Eu vi os vídeos das lutas da Isabel, da Ayla, dos meninos, da menina que mora aqui, qual é o nome dela? Agatha. E também Ana. Rapaz, eu fiquei emocionado. Em que sentido? Do que Deus pode fazer na vida das crianças, dos jovens, através do esporte. Amém? Eu falei com o João que ele só ganhou porque o menino era menorzinho. Desafiei ele para lutar comigo. Vamos ver se ele vai lutar. Ele está olhando para mim aqui. Mas eu queria, a gente orou, não orou para eles irem e voltarem bem? Nós vamos orar agradecendo a Deus por isso. Irmãos, agora preste bem atenção. Isso que eles estão ganhando aqui, ou que ganharam as medalhas, que são importantes para eles, não se comparam. Não se comparam àquilo que Deus tem para nós. E que esse esporte, essa arte marcial, essa atividade esportiva, que pode se transformar para algum deles algo real, como profissão, como missão de vida, como é para o professor, para o Sansei Alex. Então, mas que todas as vezes que eles forem, eles vão confiando em Deus, confiando no Senhor, sabendo que estão lá representando Deus, representando Jesus. Lá, hoje eu vi assim, eu fiquei agoniado porque eu vi que o espaço ficou pequeno para tanta criança, tanta gente. E que legal que o grupo daqui da igreja foi e outros do projeto Elos Esporte, do Jiu-Jitsu, participar desse movimento. Amém? Você pode estender a mão para cá? Paulo, você pode vir aqui em nome de Jesus também, Paulo? Por favor. Que foi, irmão? Também lutou lá? Está mancando? Ah, tá. Eu pensei que também tinha participado lá. Estenda essa mão para cá. Vamos abençoar esse projeto. Vamos abençoar também o projeto Elos Qualificação. Vamos pedir ao Senhor. O Elos Qualificação recomeça agora, segunda-feira, né, Grazi? Segunda-feira próxima começa a próxima turma. Algumas pessoas já se inscreveram, estão nessa turma também. Irmãos, comece a profetizar bênçãos sobre essas pessoas que estão participando, essas crianças, sobre as famílias que estão sendo afetadas positivamente por essa ação, pelos pais, pelos responsáveis. Que o Senhor continue guardando o Alex, o professor Alex, o professor Douglas, guardando o irmão Sóstenes, que tem proporcionado esses momentos de crescimento em vários polos no estado do Rio de Janeiro. Que o Senhor possa ter graça sobre esses movimentos que são sociais, mas que junto com esses movimentos sociais está indo o nome de Jesus também, está indo o testemunho de Cristo também. Senhor, nós queremos nessa hora abençoar a vida, Senhor, daqueles jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres que estão participando aqui do projeto Elos Qualificação e Elos Esporte, aqui através do Jiu-Jitsu, Senhor. Muito obrigado por esse evento de hoje, que o Senhor levou eles na Tua paz e trouxe na Tua paz. Muito obrigado, Pai, pela confraternização, pela unidade, pela torcida, pela entrega, pelas vitórias e derrotas também nesse evento, Senhor, porque também aprendemos quando somos derrotados. Senhor, muito obrigado pela vida do Paulo, do irmão Sóstenes. Muito obrigado, Senhor, pelo Alex, muito obrigado pelo Douglas, pelo Rômulo, por tantos que estão aqui colaborando, se doando, contribuindo, para que essas coisas aconteçam, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em cada momento, em cada instante, em cada realização do Projeto Elos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Levanta as medalhas aí, levanta o... Cadê as medalhas? Diga assim: Senhor, a honra é Tua, a glória é Tua. Pô, tô a fim de ficar com esse cinturão, cara. O que tem que fazer para fazer?
Tem que pegar o Rômulo, aí não, aí já desisti. Amém? Vamos encerrar adorando ao Senhor? Amém? Qual é um aviso. Tá bom, um aviso. O aviso. Segunda tem jiu-jitsu. Diga comigo, segunda tem jiu-jitsu. Segunda. Fala, irmão. Segunda tem elos qualificação. Terça. Vamos ver se você tem força para falar. Tem célula de adolescentes e jovens aqui na igreja. Quarta-feira tem e elos qualificação. Quarta tem culto. Quinta, elos qualificação e jiu-jitsu. Sexta-feira tem o quê? Escola de líderes. Aê! Sábado próximo a gente não tem atividade aqui na igreja. E no domingo a gente tem o culto da noite com ceia do Senhor para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Agora chama o teu irmão para adorar. Irmão, adora comigo aqui. Vamos para casa adorando ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Bota a letra aí para mim, irmão. Mas vocês sabem, não sabem? Sabe não? Aleluia, Senhor. Vamos ver se vocês sabem mesmo. Vai, canta comigo. Vai. Rodeados de glória, és adorado 24 horas, serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, tão assim, viu de importante, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essa graça do altar e me transforma, vem me purifica. Diga pra ele: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como é que a gente não consegue dizer não? Diga sim pra Ele. Para o teu chamado, se me desse para ser usado pra tua glória, oh Deus, somente pra tua glória. Vamos dizer mais uma vez como dizer não, Senhor. Como dizer não para o teu chamado, se me desse. Somente para a tua glória, Senhor. Somente para a tua glória. Aleluia, Senhor. Geração. Vamos, irmãos. Sacerdócio real.
exclusivo de Deus. Nação, nação santa, 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 geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Meu Deus, nação santa, santa, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Senhor, usa-nos. Como dizer não? Como dizer não? Para teus chamados esta unção, para ser usado A glória somente pra tua glória. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Se fomos chamados, se somos isso que o Senhor diz que nós somos, usa-nos para a tua glória, Senhor. Que quando fomos trabalhar, usa-nos para a tua glória. Que quando fomos estudar, usa-nos para a tua glória. Que na nossa família, usa-nos para a tua glória. Que aqui em Chico Mendes, usa-nos para a tua glória, ó Deus. Que tenhamos uma semana cheia da tua presença. Que tenhamos uma semana cheia da presença do teu Espírito Santo. Que ao saudarmos as pessoas, o teu Espírito Santo se mova dentro delas, Senhor. Porque dentro de nós habita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Habita o Criador, tabernacula o Senhor Jesus em nós. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos uma semana cheia da tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Aplauda ao Senhor e dê a Ele ação de graça.